Olá, pessoal. E aí, tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Professor José Wilton na área. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre pronomes. Pronomes. Tem coisa pra caramba para falar sobre pronomes e pense num assunto importantíssimo, essa matéria de pronomes, pessoal. E aqui a gente vai dar, então, início aí a uma maratona de vídeos, não é? A semelhança do que já estamos fazendo com outros tópicos gramaticais. E cai demais, pessoal. Pronome, você precisa de pronome para escrever redação. Você precisa de pronome para compreender texto, compreensão textual, anáfora, catáfora, para fazer a coesão textual, nem se fala, né, pessoal? E como cai em concurso, que estão perguntando a quem se refere o pronome e tal, e enfim. Então, nós vamos estudar aqui, pessoal, os seis tipos de pronomes, tá certo? São seis tipos. Olha aqui quais são os tipos. Olha só. Pronto, está aqui. Seis tipos de pronomes. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos. Temos ainda os indefinidos, pronomes relativos, interrogativos. É coisa pra caramba. Mas vai dar certo. Vai dar certo até demais pelo nosso método aqui, top de linha, tá bom? Aula 0800 para você, mas de altíssima qualidade. É aqui mesmo. Então, a sua aprovação está aqui, na aprovação certa. E o que é pronome? Vamos lá. Pronomes. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes pessoais. Um pouco, porque tem muita coisa para falar sobre pronomes pessoais. Pronomes pessoal. Pronomes pessoal. Eu estou falando agora com vocês, né? O vocativo. Pronomes quer dizer, ó, pro é no lugar de, então pronome é a palavra que fica no lugar de um nome. Como assim? Vamos entender isso direito. Então, os pronomes eles indicam as pessoas do discurso, aquela história eu, tu, ele, a pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo, a pessoa de quem eu falo, beleza? Então, aí são esse eu, tu, ele, né? São as pessoas do discurso. O pronome também, esse aqui são os pessoais, mas o pronome, as classes, essas seis classes aí, desculpa, esses seis tipos de pronomes, eles também, pessoal, servem para localizar os seres no espaço, os pronomes demonstrativos, a gente vai ver isso aí também. Por exemplo, quando eu digo aquele livro, este pincel, localiza os seres no espaço, mas observe que livro, pincel, tudo é nome, tudo é substantivo. Então, o pronome ele está sempre se relacionando ao substantivo, tá bom? Eles também indicam posse. Vamos ver isso aí na prática. Olha só esse exemplo aqui, gente. Olha, onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Então, aqui você está aqui dando a ideia de posse. Olha só, meu. Aqui tem um pronome de tratamento, você. E aqui você tem um pronome que está sendo usado para substituir um nome. Que nome? Você o comeu. Comeu o quê? O que é esse o? Está aqui, foi mencionado anteriormente. Então, aqui temos um caso de pronome substituindo um nome, substituindo o nome bolo. E aqui ele está fazendo o quê? Acompanhando o nome bolo, esse meu, e por aí vai. Aqui, olha só. Aqui no nosso conceito aqui em cima também, né, pessoal? Ele, tem esse eles aqui, ó, eles. Olha só, eles quem? Os pronomes, tá? Então, ele está aqui fazendo a retomada de um termo já mencionado anteriormente. Não observe que você, querendo ou não, o tempo todo você está usando pronomes, tá? Temos mais exemplo aqui, olha só. Aqui a Isabela apresentou um show esse final de semana, ela é considerada uma das melhores cantoras da MPB. Ela é quem? Isabela. Então, ela está no lugar de nome. Beleza. Aquela bicicleta é da minha prima. Olha só, aquela. Não está perto de mim, falante, não está perto de você, o ouvinte, o locutário, o receptor da mensagem, não está perto de você, está distante de nós dois. Então, é aquela, localizando um ser no espaço, aquela bicicleta. E aqui, minha, está acompanhando aqui, dando a ideia de posse, né? Não é a sua prima, é a minha prima. Beleza, então já vimos aqui quais são os tipos de pronome, tá? E são esses seis aí. A gente vai ficar um tempinho, não hoje, mas não somente hoje, mas só pronomes pessoais já pega várias aulas, tá bom? A gente vai ficar aqui nos pronomes pessoais e na aula de hoje, depois mais uma aula sobre pronomes pessoais. E aí, pessoal, a gente vai começar aqui falando o quê? Que os pronomes pessoais, eles indicam as pessoas do discurso, o que fala, o que ouve, de quem eu falo, né? E também eles são classificados de dois tipos, tá, pessoal? Eles têm duas classificações. É caso reto e caso oblíquo.
que quer dizer isso? O caso reto são os que funcionam como os sujeitos da oração, não se esqueça disso, tá? Então, estes aqui, olha só, vou até anotar aqui, olha só, caso reto, eles são sujeitos, funcionam como sujeitos da oração. E esses aqui são os complementos, ou seja, eles são os objetos. Quem são ou quais são os pronomes do caso reto? Olha só, os que exercem a função de sujeito. Eu gosto muito de Ana. Quem é que gosta muito de Ana? Eu. Lembrando que para encontrar o sujeito, basta você fazer essa pergunta ao verbo, quem é que? Eles saíram, quem é que saiu? Eles. Quem saiu? Eles. Nós vamos sair também? Quem vai sair também? Nós. Fácil, fácil, fácil. Com a gente é assim. Português é uma marmelada, tá bom? E vamos adiante, vamos adiante. Olha só, um caso em que os substantivos, desculpa, os pronomes substituem os substantivos e complementam os verbos. Observe que agora, pessoal, está comigo o seu caderno. Observe essa oração. Está comigo o seu caderno. Quem é que está comigo? O seu caderno. Seu caderno é é o sujeito? Não. Então, se ele não é o sujeito, se esse pronome aqui, comigo, não é o sujeito, então ele vai ser o complemento, vai ser o objeto, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês logo nessa tela quem é que está, quem é que funciona como pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Veja aí. Você tem caso oblíquo, me, mim, comigo. Então, essa turminha aqui, pessoal, eles vão funcionar, tá? Como complemento dos verbos, como objetos. Esse pessoal aqui, observe que aqui, nesta turma aqui dos pronomes do caso oblíquo, essa turma aqui, o mim, comigo, ti, contigo, li. Aqui tem um pessoal que só funciona como objeto direto, que são estes que estão aqui. Olha só, o, a, os, as. Então, aqui, pessoal, o que que é objeto direto? Só lembrando o que que é objeto direto. Objeto direto é o que completa o verbo, é a palavra que completa o verbo e que não precisa de preposição. Por exemplo, eu comprei esta caneta. E dê um exemplo, então esta caneta é o objeto direto. Dê um exemplo de um objeto indireto, ou seja, que precisa de preposição. Por exemplo, eu preciso de dinheiro, de dinheiro. Então a preposição de está aí fazendo, né, essa ligação aí, né, entre o verbo e o complemento dinheiro, ok? Então, lembrando que preposição aqui para efeito de objeto direto e indireto, né, no caso só os indiretos, você vai dizer que são de compara em, de compara em a, de compara em a. Essas aí são as preposições usadas com os objetos indiretos, tá bom? Se não houver essas palavrinhas aí, você vai dizer que o objeto é direto. Aí você vai usar estes aqui, tá? As, lá, los. Pessoal, veja só, vamos ver aqui uns exemplos. Alguns exemplos. A carta, fechei-a. Observe, fechei-a. Fechei quem? A carta. Aqui, gente, eu estou utilizando este, este pronome para se referir a quem? A carta. E aqui, pessoal, este a, não existe preposição entre o verbo fechei e o pronome a. Então, ele é direto. Não tem nada no meio, é direto. Fechei a. Ok? Referente à carta. Então, é isso aí. Ele vai completar o sentido do verbo, o pronome oblíquo. Beleza. Temos outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui o. Pronto. Dele um celular novo. Olha só. Dele um celular novo. Pessoal, observe que esse li, ele sempre será objeto indireto. Ou seja, ele vai completar verbos que precisam de complemento através de preposição. Por exemplo, dei um celular novo para ele, a ele. Observe que aqui dei um celular novo a ele, para ele. De com, para, em, a são as preposições usadas. Tá aí, pessoal? Então, o que é que você tem aí? Dei um celular novo para ele. Esse li está no lugar do para ele. Dei um celular novo para ele. Então, pessoal,
Esse li, ele é usado sempre somente como objeto indireto, porque ele equivale ao para ele, beleza? É isso aí. Vamos fazer umas questões aqui. Aqui, pessoal, olha só, essa aula aqui é uma aula inaugural de pronome. Tem coisa, calma, que eu estou só apresentando pronomes, ainda não estou dando o conteúdo propriamente, falando minuciosamente sobre pronomes, tá bom? Aqui é só um aperitivo, tá? Vamos então, olha, nós vamos falar bastante também sobre esses carinhas aqui, pessoal. Eles são aqui em concurso, isso aqui, meu amigo. E no colégio também, tá? Na escola também cobra demais isso aqui, gente. E você precisa saber usar isso aqui lá em regência verbal, tá? Você precisa usar isso aqui na sua redação, senão a vaca vai pro brejo. Pessoal, a gente vai falar muito nessa turminha aqui na próxima aula, mas hoje nós vamos fazer exercícios. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver esses caras aqui. Gente, para mim ou para eu? Como é que faz para usar isso aqui? Acabamos de ver que esse aqui é só porque tem aqui, gente, ó. Vamos olhar onde é que ele está aqui na nossa tabelinha. Vamos lá? Ele está aqui, na turminha dos oblíquos. Então, ele vai ser complemento de verbo. Beleza. Professor, mas tem uma coisa aí. Você falou há pouco que o pronome quando tem esse para, ele é preposição. Para é preposição. Beleza, falei. E aí é o seguinte: aqui tem para nos dois. Beleza. Então os dois vão ser complementos de verbo? Não. Calma. A gente vai chegar lá. Olha só. Pessoal, esse eu, ele funciona, eu, tu, ele, são os pronomes pessoais do caso reto. Eles funcionam como sujeitos das orações. E o mim vai funcionar como objeto, como complemento dos verbos. Vai ser complemento dos verbos. Beleza. Aqui, pessoal, vou deixar no link aqui embaixo uma aula sobre objeto direto e indireto para vocês, sobre complementos verbais que tem aqui no nosso canal, tá bom? Eu vou ver se vou colocar no final deste vídeo. Fica até o final para vocês saberem aí qual é direitinho, entender o que que é objeto direto e indireto. E eu vou colocar também, deixar o link aqui embaixo, aí na descrição do vídeo ou aqui nos comentários, eu vou deixar. Tá bom? Pessoal, e aí vamos entender direito aqui essa história. Quer dizer que para mim vai ser complemento? E para eu vai ser sujeito. Ixi, vamos dar uma olhada na prática que a gente resolve essa parada. Vamos lá. Congela aí a tela, dá uma pausa aí e vê se você consegue responder. Faz aí, para eu, de mim, como é essa história aí, hein? Pausou? Respondeu? Despausa e volta aqui. Vamos lá. Lembrando de comentar aí, pessoal, deixa comentários aí, o que que você está achando, e também não precisa elogiar, não. Você pode também só dizer qual é a sua maior dúvida em português, que a gente vai fazer um vídeo para você sobre isso aí, tá? Falando, explicando alguma dúvida sua, tá bom? Não se preocupe não. Ou eu tiro a sua dúvida mesmo no comentário. Não precisa ser sobre esse assunto, não. Alguma questão que você estava estudando e você se deparou com ela, não entendeu bem, eu venho aqui e explico, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui tem na um, ele deu isto. Aqui é para completar com mim, com esse aqui, com mim, para eu, de mim, de eu, para mim, para eu. Então, vamos lá. Ele deu isto. Pessoal, aqui já tem o sujeito, não é? Quem é que deu isto? Ele. Aqui nós já temos o sujeito. Meu amigo, se o sujeito já está aqui, então não vai mais ter outro. Aqui só tem um verbo, só temos uma oração. E já tem o sujeito, é ele. Quem é que deu isto? Ele. Então ele deu isto para mim. Não pode ser para eu, porque eu é sujeito. E aqui já tem. A cadeira já tem dono. O lugar já tem dono. Esse ele já está ocupando a cadeira. Então, sai. Não é eu, é para mim. Ok? Beleza. Para mim. Você acertou? Coloca aí nos comentários se você acertou tudo. Ele deu isto para eu assinar, ou para me assinar. E agora? Observe um detalhe. Aqui tem verbo. Aqui tem verbo. Então, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. Beleza? Um período composto. Tem dois verbos, tem duas orações. Pessoal, aqui na primeira eu já sei qual é o sujeito. É ele. Então, na segunda, assinar. Então, ele deu isto para eu assinar. O sujeito vai ser eu. Então, a gente vai preencher com para eu, tá? Professor, não pode ser para mim assinar?
Aqui, ele deu isto para mim assinar. Não pode, por quê? Porque se eu colocar para mim assinar, eu vou estar dizendo que mim é um sujeito. Quem é que vai assinar? Eu. Não é mim. Quem é que vai assinar? Mim. Beleza? Então, quem é que vai assinar? Eu. Ou quem assinará? Eu. Não é mim. Então, é para eu assinar. Então, eu tenho aqui um período composto com duas orações e um sujeito em cada uma. Eu tenho um sujeito na primeira, ele, e tenho um sujeito na segunda, eu. Vamos ver a terceira? E aí, você está acertando? Coloca nos comentários aí. Eles terminaram as tarefas? Eles terminaram as tarefas. E aqui eu tenho começar. Pessoal, aqui eu tenho terminaram e aqui eu tenho começar. Aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho outra oração. Beleza. Então, aqui, gente, ó, eu já tenho o sujeito da primeira. Eles terminaram. E vamos ver aqui o sujeito da segunda. Antes de mim começar, gente, o sujeito pode ser mim. Quem é que vai começar? Eu. Então, antes de eu começar, pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor de Deus. Então, antes de eu, esse de ficou tão feio aqui que eu não tenho coragem de deixá-lo. Vamos apagá-lo. Muito bem. Vamos lá, vou apagar aqui só para eu poder usar esse espaçozinho aqui. Beleza. Olha só. Eles terminaram a tarefa antes de eu, porque não vai ser de mim começar. Mim não faz, mim completa verbo. Então, antes de eu começar, ok. E eles terminaram as tarefas antes de mim. Antes de mim. Por quê? Porque aqui, gente, tem quantos verbos? Eu tenho um verbo. Então, eu tenho quantas orações? Uma oração. E aqui eu tenho, então, o sujeito dela, já tem dono. O lugar já está ocupado. Eles terminaram. Então, eles terminaram as tarefas antes de mim e não antes de eu, porque eu é sujeito, funciona como sujeito. E aqui eu quero um que não seja sujeito. Ok. Gente, eu quero aqui o complemento do verbo terminar, né? Terminaram antes de mim. Então, pessoal, ficou que gabarito? Para mim, para eu, de eu e de mim. Ficou qual aí? Para mim, para eu, de eu e de mim, letra A. Ok. Vamos ver aqui o nosso tempo, como está o tempo aqui. Deixa eu olhar. Olhei aqui, 17 minutos de aula. Gente, hoje, para não ficar muito comprida esta aula, nós vamos ficar por aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. Então, para mais aulas iguais a esta, para você ficar craque no português, é só você vir aqui, olha só, no canal Aprovação Certa e vai dar tudo certo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula.